Eu quero compartilhar hoje uma palavra com você, na realidade, repetir em parte uma palavra que Deus nos deu na primeira sexta-feira do mês, na primeira sexta-feira do ano, quando eu tive o privilégio de trazer a palavra do Senhor. E essa palavra mexeu tanto com o meu coração, mexeu tanto com o meu espírito, que eu gostaria de compartilhar com vocês, repetindo a palavra. O próprio Senhor Jesus, por mais de uma ocasião, repetiu a sua palavra. Repetiu uma parábola, repetiu um princípio, um ensino. Sabe, nós não devemos ter medo de repetir até que todos entendam e até que todos vivamos o que o Senhor deseja de nós. Então, nós vamos trazer uma palavra da parte de Deus que eu estou intitulando essa palavra de recalculando o caminho. Quando nós estamos sendo dirigidos pela orientação de um GPS, por vezes, por um equívoco, saímos da rota que nos está orientando o GPS. E é tão interessante o que nós ouvimos, que o GPS imediatamente diz, recalculando o caminho, para que nós voltemos ao caminho que nós não deveríamos ter nos desviado deste. Então, num ano que estamos destruindo ou quebrando ciclos de erros, permita-me que, como um atalaia, como diz mesmo Jeremias, nós possamos falar e que os nossos corações, que os nossos entendimentos, que a nossa disposição esteja aberta para ouvir a orientação do Senhor e possamos, obedecendo ao Senhor, recalcular o caminho, voltar ao caminho, estar no caminho certo. E eu oro ao Senhor para que o Senhor nos abençoe. Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Dá-nos, Senhor, ouvirmos o som da orientação do Espírito Santo, que nos dirige, que nos guia, para que nós possamos, ó Deus, orientados pelo Senhor, dirigidos por Deus, sermos diligentes, nos esforçando e permanecendo como um remanescente fiel nos caminhos do Senhor, para que o Senhor, estendendo a sua mão, colha de nossa vida o que o propósito de Deus deseja em nossa vida. Abençoa-nos, Senhor. Que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente a Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 6, e deixe aberta a sua Bíblia aí, porque estaremos falando sobre retornar ao caminho certo, ao bom caminho, como a Bíblia nos ensina. Quando um caminho é bom,
Um bom caminho não é bom porque ele é um caminho fácil, mas o bom caminho, ele é bom segundo o destino que ele nos leva, que é um bom destino. O próprio Senhor Jesus, dizendo sobre o caminho, apontou que ele mesmo era o caminho, a verdade e a vida, dizendo que ninguém vem ao Pai senão através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. E não apenas é o caminho, mas é a verdade. E não apenas é o caminho e a verdade, mas é a vida. Ao mesmo tempo, ele é o caminho, ao mesmo tempo, ele é a verdade, ao mesmo tempo, ele é a vida. Quem caminha por Cristo, caminha na verdade. Quem caminha em Cristo, caminha na vida. E nós precisamos estar nesse caminho. E Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha e siga-me. Em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. Esse é um caminho de humildade. E muitas vezes, na humildade, de humilhar-se, de negar-se a si mesmo, para que possamos de fato seguir ao Senhor, tomando a sua cruz e tomando a cruz diariamente, para que então sigamos ao Senhor. Esse é um caminho de seguir a Cristo. Se eu estou no caminho, eu estou no caminho a seguir Jesus Cristo. Isso é essencial. Jesus disse que a porta era estreita, que o caminho era apertado e que poucos se acertavam com ela, com a porta. Poucos. E diz ainda o Senhor que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz o quê? A morte, a perdição. E muitos vão por ele, porque não conseguem entender que um caminho bom é determinado pelo destino que esse caminho conduz, e não pela aparência que esse caminho tem. Por isso, o caminho largo, aparentemente, ele parece um bom caminho. Há caminhos que para os homens parecem bons, mas que levam a um abismo de perdição. De modo que nós precisamos não apenas entrar por esse caminho. Paulo disse: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, e é o caminho do amor. Mas de nada adianta um caminho, por mais excelente, por mais que eu reconheça, veja, a excelência deste caminho, se eu não seguir por ele, de nada me valerá. Eu tenho que estar no caminho. E seguir no caminho, embora seja algo importantíssimo, andar no caminho, tomar o caminho, permanecer no caminho é melhor. Porque muitos, em meio ao caminho, porque o caminho é estreito ou apertado, angustiante, difícil, buscam atalhos. E em vida espiritual, especialmente em seguir ao Senhor Jesus, não existe
existem atalhos. Todo atalho não é atalho, é desvio. E nós devemos permanecer no caminho. Quando o povo de Israel caminhou, saindo do Egito, a terra prometida, Moisés foi sábio, junto com o povo, a dizer: de modo nenhum nos moveremos se o Senhor não for conosco. Deus disse: eu mandarei um anjo. Deus disse: vocês vencerão todas as suas dificuldades. Vocês estarão livres, libertos e se tornarão conquistadores. Mas eu não irei com vocês para não destruir a vocês. E Moisés diz: de modo nenhum nos moveremos se o Senhor não for conosco. O que Moisés estava querendo dizer é que sem o Senhor não valia sair do Egito. Meus irmãos, quando você está debaixo de uma opressão, debaixo de uma escravidão, debaixo de uma limitação, e Deus te diz: saia da opressão, saia da escravidão, saia da limitação, seja livre, seja próspero, seja vencedor, e você diz: sem o Senhor eu não quero. Que maravilhosa palavra! Eu prefiro permanecer na escravidão do que estar livre sem o Senhor. Eu prefiro permanecer na limitação do que estar ilimitado sem o Senhor. Eu prefiro não conquistar nada do que conquistar tudo sem o Senhor. Isso é algo para mim que mexe no meu coração, que me surpreende. Foi o que Moisés disse: de modo nenhum nos moveremos. E o que mais me surpreende, eu prefiro que o Senhor me castigue a não ter o Senhor. Eu não tenho problema do Senhor me repreender, me castigar, me disciplinar. Por quê? Porque Deus disciplina ou mesmo castiga aqueles que Ele ama. Senhor, eu quero me sentir amado. Da próxima vez que Deus te disciplinar ou mesmo te castigar, não se sinta de modo nenhum maltratado. Se sinta amado. Amado, porque Deus repreende, Deus disciplina, Deus castiga aqueles que Ele ama. Isso não quer dizer que esse é um caminho de castigo, mas que muitas vezes eu tenho que ser redirecionado, porque em algum momento me desviei. A Bíblia diz que esse povo caminhou, e à frente deste povo ia uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. Essa coluna ia para que o povo pudesse ser orientado no caminho pelo qual ele deveria caminhar. Desculpe-me a redundância. Mas não adianta você estar num caminho e simplesmente não caminhar. Porque se você não caminhar, você não chegará ao propósito do caminho, que é o destino. E nós somos pessoas de propósito. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem um propósito geral, que é a salvação, que é a glória para todos nós, e um propósito específico para cada um de nós.
Deus tem um propósito para a sua vida. E eu não quero sair do caminho do propósito de Deus. Nós citamos textos bíblicos como todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Mas há um complemento no texto. Que foram chamados segundo o seu propósito. Se você ama o Senhor e não está andando segundo o propósito que Deus tem para você, para cada um de nós, será que todas as coisas cooperarão para mim? Eu creio que não. Eu creio que não. De modo que é essencial que eu não erre a orientação desse, chamarei eu assim, contextualizando, GPS espiritual, que acima de tudo é a palavra de Deus. Eu tenho que estar orientado, eu não posso viver desorientado. A Bíblia diz que naquela grande tempestade, que era um tufão, que o apóstolo Paulo vivenciou, disse que durante dias eles não viram o sol nem as estrelas. Eles estavam sem orientação, eles estavam desorientados. Eles não sabiam o caminho que tomar. Eles não tinham sol, eles não tinham estrelas para que fossem orientados. Eles estavam desnorteados, literalmente. Eles não sabiam o norte para serem, então, encaminhados. O que foi necessário? Foi necessário que quando eles perderam a esperança de toda e qualquer salvação, no meio da tempestade, o barco sendo jogado de um lado para o outro, água tomando lugar no barco, ondas perturbadoras, sons que causavam terror nos homens. E Paulo, então, de alguma maneira, a Bíblia diz, ele se levanta. E Paulo teve que se equilibrar. E teve que falar alto. E mais alto do que o tufão. Mais alto do que a tempestade. E devolver àqueles homens esperança por meio da palavra. E a palavra, não mais o sol, nem as estrelas, foi que norteou o caminho deles. A palavra lhes deu um rumo, a palavra lhes deu propósito, a palavra, antes mesmo do que eles se agarrarem, como Paulo disse, agarrem-se a uma tábua, porque o barco vai se perder, mas nenhum de vocês perecerá. A palavra lhes deu nova direção, e uma nova direção lhes devolveu esperança. E eles tiveram, por ter esperança, vontade de viver. Eles não se entregaram mais, eles se levantaram e eles lutaram. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, que nos diz, recalculando o caminho, volte para o caminho. Volte para o caminho. Isso se chama arrependimento. Veja onde você caiu, diz a palavra. Volta ao ponto da sua queda. A Bíblia diz, volta à prática das primeiras obras. Nunca
tenha medo, ouça o que eu vou te dizer, de começar de novo. Comece quantas vezes forem necessárias, mas termine bem. Shakespeare, grande dramaturgo inglês, disse algo que é uma verdade universal: tudo está bem quando termina bem. Às vezes nós estamos preocupados com todo o processo. Tem gente que começa mal, mas termina bem. Tem gente que começa bem, mas termina mal. E quando você começa bem e termina mal, as coisas não ficam boas. Mas tudo está bem quando termina bem. E, meus irmãos, eu li a Bíblia. E eu te garanto, vai terminar bem. Vai terminar bem. Eu li o último capítulo da história. A manchete do último dia está escrita aqui. E vai terminar bem. Ele volta, ele vem nos buscar e nós estaremos com ele por toda a eternidade. Isso é algo maravilhoso, maravilhoso. Mas muitos de nós, na nossa jornada, nos desviamos por descuidos, sabe? Por estarmos desatentos. Um dos maiores perigos na vida é a distração. A distração é algo que todo predador deseja. Eu acho que por isso que essa moderna heresia, como diz A.W. Tozer, que tomou conta da igreja, que a igreja é tomada pelo entretenimento. Nós estamos distraindo o povo. E o povo está distraído. Você, se estivesse caminhando no deserto, você não podia distrair-se. Um dia, Eliseu disse a Elias, em resposta ao que Elias havia questionado, perguntado a Eliseu: que queres que eu te faça? Antes que seja tomado de ti, ó Pai, ó Elias, que eu tenha espírito dobrado do teu espírito. Elias disse: isso eu não posso dar-te, mas se os teus olhos me virem, quando eu for tomado de ti, então receberás. E uma coisa que Eliseu teve que dedicar-se, eram os seus olhos, não podiam desviar-se de Elias. Ele não podia descuidar da sua visão. Quantas pessoas estão descuidadas da sua visão? Muitos de nós falamos: Deus dá-me uma visão, aí Deus dá a visão, aí você descuida da visão. Você se desorienta, por quê? Porque se distrai. Ele não podia, eu diria, fechar os seus olhos, porque se ele fechasse os olhos e Elias fosse tomado, ele não receberia. Ele não podia deixar de estar perto de Elias. E de modo que, onde ia Elias, Eliseu ia. Elias abre, ferindo a água com seu manto, as águas do rio Jordão, e passa. E Eliseu não discute se as águas vão fechar sobre ele e só vão se abrir para Elias. Ele vai atrás de Elias. Ele vai atrás de Elias, caminha, e no final ele vê Elias. Por quê? Porque ele não desviou o seu olhar. Ele manteve o seu olhar com atenção. E sabe, biblicamente,
olhar é relacionado a possuir. Quem vê, possui. Deus diz a Abraão: sobe e vê a terra, e até onde o seu olhar alcançar ver, essa será a tua possessão. De modo que ver é possuir. Por isso não basta ver, é necessário ver bem. E ver bem, porque disse o Senhor ao profeta: que vês? E quando o profeta diz ao Senhor: viste bem. Ver bem, entender bem, compreender o que está vendo, ver perfeitamente é importante, mas também ver com um bom coração. Porque se olhares para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. Por quê? Porque ver é possuir. De modo que não basta apenas ver, mas ver com bons olhos. Se os teus olhos forem bons, aleluia, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, não importa que haja trevas, porque aonde havia trevas, sobre ti nascerá a luz. Houve um caminho. E nós temos que estar nesse caminho e permanecer neste caminho. Nesse caminho que nos aponta o Senhor. Veja, venha comigo finalmente ao texto. Jeremias capítulo 6, versículo de número 16. Assim diz o Senhor: ponha-se à beira do caminho, ou melhor, ponha-se à beira dos caminhos. Existem momentos na vida em que nós chegamos a encruzilhadas. Existe um momento na vida que nós chegamos a opções de diversos caminhos. E nós temos que tomar uma decisão. Que caminho eu tomarei? Eu posso ir por este caminho, por aquele outro caminho. Às vezes nós chegamos a uma bifurcação de caminhos. E é importante que saibamos que nesse caminho, especialmente no caminho do Senhor, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Alguns estudiosos da língua hebraica dizem que isso significa: andarão dois juntos se o caminho deles não se cruzar, se o caminho deles não se tornar um só caminho. Eu venho por um caminho, mas eu quero entrar em concordância com o Senhor, de modo que o meu caminho e o caminho do Senhor se torne um só caminho. Um homem e uma mulher se encontram. Cada um tinha o seu caminho, cada um tinha a sua vida, mas eles decidem se casar. E quando eles se casam, eles tomam não mais o seu caminho, mas eles tomam um só caminho, o caminho deles. Já não é o meu caminho, já não é o caminho da minha esposa, é o nosso caminho. É o nosso caminho. E o nosso caminho não é o meu caminho, e o nosso caminho não é o caminho dela, o nosso caminho é um caminho novo, é um novo caminho. E é o que Jesus nos chama: venha pelo meu caminho, pelo novo caminho. E Paulo mesmo diz algo que nós temos que ter. Eu disse, a humildade de começar de novo. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a tua cruz. Vem e segue-me. A humildade de começar
de novo. 7 vezes cairá o justo, mas em todas elas o Senhor reerguerá. O Senhor o levantará. Então, nós temos que ter a humildade. Não fique preocupado com isto. Errei de novo, falhei de novo. Levante-se de novo. Levante-se novamente. Haverá um momento que você não mais cairá. Não mais cairá. Imagine uma criança que está aprendendo a andar. Se ela se render porque caiu, ela tem que continuar, os pais têm que animar. Eu sempre digo que caminhar é algo difícil, porque caminhar é desafiar quedas. É uma definição que eu dou de caminhar. Todo mundo que caminha pode, não tem a propensão, mas pode cair. Pode cair. Porque quando você caminha, você sai de um estado de equilíbrio, que você está de pé, sobre os 2 pés. Você fica sobre um pé por um momento. E tem gente que não consegue ficar muito tempo sobre um pé só. Daqui a pouco logo se desequilibra. E você se projeta e firma novamente num estado de equilíbrio com os 2 pés. E novamente levanta, desafiando uma queda. Meus amados irmãos, sem desafios não há caminhadas. E nós temos que entender que há desafios. Esse caminho é desafiador, mas é isso que é a dinâmica. E quem vence desafios rápido, corre no caminho. E nós temos que pedir ao Senhor que nós não nos arrastemos, mas que nós venhamos a caminhar. Mas como disse Martin Luther King, se você puder voar, voe. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, caminhe. Se você não puder caminhar, se arraste, mas nunca desista. Nunca pare. Siga em frente. Tenha essa resiliência. Resista a tudo que se opõe a você seguir no caminho. Mas por vezes, por distrações, por descuidos, por desatinos, por loucuras, nós, sem perceber, e alguns, infelizmente, consciente, querendo atalhos, e como eu disse, nesse caminho não há atalhos, você tem que passar por ele e por ele todo, e aceitar o processo, e o processo todo. Muitas coisas acontecem na minha vida e na tua vida, e muitos de nós passamos por provações, por dificuldades, mas nós estamos aqui. Isso nos deu algo que nos fortaleceu e nos deu sabedoria, porque sabedoria é compreender o caminho do Senhor e andar no caminho do Senhor, em temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós temos que compreender essa nossa jornada, essa nossa caminhada, olhando para o Senhor. Como eu vou identificar que eu saí, que eu me desviei do caminho? Venha, ponha-se à beira dos caminhos e olhem. Eu gosto de uma versão que disse: parem
E olhem, se você se desviou, a melhor coisa que você pode fazer para deter o desvio é, em primeiro lugar, parar. Se você não parar, você vai continuar no desvio. Eu preciso parar. Sabe, um dos maiores erros na nossa vida é não dar paradas. Paradas na vida para você recalcular o caminho. Para você ver. A segunda coisa que é essencial é ver, olhe o caminho. Analise o caminho. Discirna o caminho. E a Bíblia continua, e olhem, perguntem. Gente, eu até na sexta-feira eu disse algo aqui, e é verdade. Vendo aquele desenho, aquela animação, porque não é simplesmente um desenho, é uma animação, Procurando Nemo. Existe uma frase que saiu dali, diz, por que homens nunca gostam de perguntar? Eu parei e disse, pior que isso é verdade. Quando a gente está, às vezes eu e Luziana, juntos no shopping, ou em qualquer coisa assim, ela disse para mim assim, vamos perguntar. Eu disse, não, eu não sei por quê. Eu tenho uma resistência a isso. Eu não gosto de perguntar, eu não gosto de ir lá e perguntar e tudo mais, não. Eu vou descobrir, eu vou achar. Se a gente andar tudo, uma hora a gente chega. Chama-se teimosia masculina. A gente tem um negócio assim que é um orgulho, eu não sei o que é, que toma conta da gente e é uma das diferenças entre homem e mulher. Eu não estou dizendo que todo homem é assim, nem toda mulher é assim, mas é interessante como muitos são assim. Muitos são assim. Parem! E eu aqui tenho que me render, porque a Bíblia diz que eu tenho que parar, eu tenho que perguntar. Perguntar a outros, perguntar a mim mesmo. Essa autorreflexão, essa autoanálise. Perguntar, acima de tudo, a Deus. Pare e perguntem. Perguntem pelo quê? Pelo quê? Pelas veredas antigas. Que também é traduzido pelos caminhos eternos, pela palavra de Deus. Perguntem, e perguntem a palavra. Como, pastor? Lendo a palavra. Perguntem, estudando a palavra. Perguntem, comparando o caminho que você está com as veredas antigas, com os caminhos eternos. E mais, discernindo. Parar, ver, perguntar, discernindo, porque você terá a resposta, você terá a orientação, e o que nós temos que ver é o bom caminho, e como eu disse, o bom caminho, ele é bom, não pela aparência dele, ele é bom pelo destino dele. Ele é bom pela pessoa que nos conduz, que é o Senhor. Então, o que eu tenho que procurar como seguidor, como discípulo de Jesus, no caminho,
É uma coisa bem simples. Jesus continua à minha frente no caminho. Porque eu digo o seguinte, se eu sou seguidor de Jesus, se eu estou seguindo a Jesus, discípulo de Jesus, e eu não estou mais vendo Jesus, que em algum lugar eu me desviei do caminho que Jesus ia. Então, o que eu tenho que ver no meu caminho para saber se eu estou no caminho ou se eu não estou mais no caminho, se eu tomei um desvio, se eu estou desviado do caminho que eu deveria estar, é se Jesus está à minha frente no caminho. Porque Ele é minha orientação. Veja bem, a Bíblia diz que o pastor caminha no passo da ovelha. Ele não leva a ovelha no seu passo, para não cansar a ovelha. Mas a ovelha caminha guiada pelo pastor. Uma ovelha que não está sendo mais guiada pelo pastor é uma ovelha que não está mais debaixo do pastoreio daquele pastor. E o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. E a Bíblia diz, Ele nos guia. Para onde? Para pastos verdejantes e para águas tranquilas. É o que nos espera no final do caminho. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, que não é um lugar que eu quero andar, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, até no vale da sombra e da morte. E por que andando num lugar tão ruim como o vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum? Porque eu não saí do caminho. Por que eu não saí do caminho? Porque eu estou seguindo o pastor. Tu estás comigo, tu estás me guiando. Aleluia! Aleluia! Então, o caminho não é bonito. Vale da sombra e da morte não é um caminho bonito. O caminho não é agradável. Vale da sombra e da morte não é um caminho agradável. Mas é o caminho certo se eu estou seguindo. Se eu entro sozinho, entro por minha conta e risco. Mas se eu sigo a Ele, por isso não diz que eu ando, diz ainda que eu ande. Se for necessário, não temerei mal algum. Que por vezes, meus irmãos, para nos retornar ao caminho, Deus, em primeiro lugar, se nós não paramos no caminho errado, Ele nos freia no caminho errado. Paulo diz que ele desejava, na segunda viagem missionária, ver, mas ele diz, fomos impedidos pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo fechou a porta, o Espírito Santo fechou o caminho, o Espírito Santo fechou, ou melhor dizendo, freou o apóstolo Paulo. Para quê? Para reconduzi-lo ao caminho, recalculando a rota. Você pode dizer amém? Amém. Recalculando a rota, retomando o caminho, retomando o bom caminho. E a Bíblia diz
andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Isso não faz te lembrar de nada? É o que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Este é o caminho. Aprender de Cristo. Aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Aprendendo, agora digo eu com Cristo, a ser manso e humilde de coração. Eu quero estar no bom caminho e andar corretamente no bom caminho. A expressão bíblica sobre Davi, referindo-se aos reis que agradaram ao Senhor, dizendo: e ele andou no caminho do seu pai Davi, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Meus irmãos, o perigo no caminho não é cair. O perigo no caminho é se desviar. Porque quem cai no caminho, permanece no caminho. Mas quem se desvia do caminho, sai do caminho. Esse é o grande perigo. Tem muita gente que desiste, que cai e fica prostrado. Cair não é o problema. Mas desviar, quer para a direita, quer para a esquerda, é sair do caminho. E se nós tomamos algum desvio, a coisa mais sábia, porque veja bem, se eu tomo um desvio, se eu não permaneço na verdade, não tenho alegria maior do que essa, que meus filhos estejam na verdade, caminhem na verdade, permaneçam na verdade. Essa deve ser a nossa alegria. Eles permanecem na verdade, no caminho da verdade. E eu volto a dizer, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, só há um caminho. Qualquer outro caminho não é caminho que conduz à salvação. Então, nós precisamos ter esta retomada de caminho. Sabe, isso me afetou de tal maneira que eu disse: Senhor, como é importante nesse mundo que se precipita, e precipitar-se é cair num precipício. E quando você cai num precipício, salvo se você for igual a um alpinista que esteja seguro por uma corda de segurança, mas quando você se precipita e cai, é uma queda livre. Eu digo que é uma queda livre, mas no sentido é uma queda presa. Você está preso à queda. Porque você não pode voltar. Bem que quem cai gostaria de voltar da queda. E nós não podemos nos permitir cair no precipício. Não se precipite.
seja prudente. E a prudência te faz dar passos certos, firmes, no caminho certo. É o que nós temos que fazer. E para isto, nós temos que, em primeiro lugar, parar. Nós temos que, em segundo lugar, olhar. Nós temos que, em terceiro lugar, perguntar. Nós temos que discernir. Nós temos que nos redirecionar, tomando o caminho certo. O apóstolo Paulo parou. Quando ele viu que Deus fechava o seu caminho, ele parou e esperou. E Deus o orientou com aquela visão celestial. Vem para a Macedônia e ajuda-nos. E ele imediatamente se levantou e foi. Foi para o quê? Para o caminho. E aí, tudo deu certo. Isso não quer dizer que tudo foi fácil. E pelo caminho certo, não quer dizer que você vai pelo caminho fácil. Aliás, normalmente o caminho fácil é o caminho errado. Mas o caminho certo é o caminho que te conduz ao destino certo. Amém? Senhor nosso Deus, nós lançamos aqui essa palavra para que essa palavra possa sedimentar o nosso caminho e firmar a nossa caminhada. Que paremos, que olhemos, que perguntemos, que possamos discernir, que tomemos a decisão certa, que caminhemos pelo bom caminho. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém.